por uma cultura de paz. Eu ainda acredito num futuro mais bonito, que o novo é bem-vindo e o amor é infinito. Eu ainda acredito que nem tudo está perdido, que o sorriso é sagrado e aqui é o paraíso, e que tudo estava errado sobre o dia do juízo. Eu ainda acredito no carinho em vez do grito, na doçura dos meninos que no fundo todos somos. Eu ainda acredito nos heróis adormecidos, nessa força que revolta e nos faz ficar erguidos cada vez que nos sentimos derrotados e punidos. Eu ainda acredito que depois da tempestade sempre vem a calmaria e consigo a liberdade. Eu ainda acredito em objetos luminosos que a vida... Tudo que é belo, essa música aí do Jorge Vecilo que a gente está escutando vai caracterizar o nosso programa de hoje. Estamos retomando a série de programas Paz também para os animais. Hoje o tema é os animais, os médicos, veterinários e a sociedade, uma pauta trazida aqui pela Pauline Machado, co-produtora deste programa. A gente, no programa de segunda-feira, conta com a colaboração também da organização Brahma Kumaris. Acredito nas florestas e nos índios, na bravura das leões. No programa de hoje, a gente conta aqui com a presença da doutora Nilza dos Reis Saraiva, que é nossa convidada para falar sobre os animais. Do unicórnio, acredito em Sente-se de forma confortável, mantendo a coluna ereta, os pés apoiados sobre o chão, e lentamente vá removendo a sua atenção do mundo externo, concentrando sua atenção em você mesmo. Nesse mundo tão vasto e tão desconhecido que é você. Distancie-se do ambiente externo, de todos os ruídos ao seu redor. E entre em contato com você mesmo. Entre em contato com aquele que é o oceano.
o oceano de paz. Mergulhe nesse oceano. Se deixe envolver por suas águas. Absorva toda a paz. Porque Deus é o oceano e nós somos as ondas desse oceano. Ondas que se dirigem a todos os lugares, levando a paz que vem do oceano. Apenas se mova-se como as ondas. E espalhe paz para o mundo inteiro. Porque você é uma extensão do próprio oceano. Porque assim como o oceano chega nas cidades através de suas ondas, a paz desse oceano, que é Deus, chega às pessoas através de seus filhos, que são as ondas. Recentemente a gente fez aqui uma série de programas sobre os animais, paz também para os animais. O tema geral dessa série de programas é uma parceria que a gente está fazendo aí entre a Rádio Universitária FM e a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, através da voluntária da UIPA, Pauline Machado, que tem produzido esse programa junto com a gente aqui. A gente retoma, né, a série hoje, né, Pauline? Agora, A Perder de Vista. Assim será.
Então, muito obrigada pela parceria. Obrigada, né? a vocês, Ter trazido mais aqui uma vez. esse assunto, esse tema, né, dos animais, para a gente estar cuidando, né, assim também, né, além de vocês que cuidam diretamente dos bichos, assim como a doutora Nilza dos Reis Saraiva, que a sua vida é dedicada a isso, né, doutora Nilza? Muito boa tarde, seja muito bem-vinda aqui Boa tarde. ao nosso programa. A doutora Nilza é formada já há 34 anos pela Universidade Estadual do Ceará, em veterinária, né, doutora Nilza? Em veterinária. Diretora também, dona da Policlínica Veterinária de Fortaleza. E a gente soube aqui, através da Paulinha, que a senhora disse que para salvar um animal, além do conhecimento técnico, é preciso ter muita fé em Deus. Em primeiro lugar, tudo que nós vamos fazer na vida, temos que ter fé em nosso Criador. E toda vez que eu vou atender o animal, antes de mais nada, eu peço essa proteção e essa luz, porque sem Deus, ninguém é nada. Bom, eu vou convidar aqui os nossos ouvintes para participarem dessa nossa conversa com a senhora hoje aqui, com a Mara Gurjão, tá bom? O número do telefone é o 4009-7474, 4009-7474, para você que está aí nos acompanhando, ligar e participar do nosso programa. A Mara Gurjão, você que nos escuta já conhece ela, é da Brahma Kumaris, professora lá da organização Brahma Kumaris, e toda segunda-feira a gente conta aqui com a presença e a parceria da organização Brahma Kumaris. Bom, tem um encontro aqui bastante interessante, né? Porque quando a Mara chegou, olhou aqui para a doutora Nilza e eu conheço ela de algum lugar, né? E lembrou que é a médica do seu cachorrinho. Foi muitos anos atrás, né, tinha um cachorro que se chamava Toby. E a doutora Nilza era a veterinária dele. Eu acho que foi o último animal, eu estava até falando que foi o último animal que eu resolvi ter, né? E até a Paulinha achou estranho, mas por quê? Eu disse, porque os animais, às vezes, a gente pensa que é só a gente que sofre, mas os animais se apegam a gente, né? E às vezes eles sofrem também por conta, né? Porque vê a gente doente, vê alguém, né? Eu me lembro que uma vez um colega meu estava conversando comigo, aí se entusiasmou demais, levantou a voz, ele ficou com a impressão que o colega estava com raiva de mim. Então, desde aquele dia, o colega não podia mais entrar lá em casa, porque ele saía... Saía em sua defesa. Então, doutora Nilza até tinha comentado antes, pois é, sempre que eu chego em algum lugar, tem sempre alguém, né, que já passou pela minha clínica, né? Exatamente. A minha clínica, que não é a minha clínica, é a clínica de todos os veterinários que têm o prazer de receber, ou seja, como estagiário, ou como frequentador, como trabalhando naquela clínica. Eu digo sempre que minha família é a família veterinária, porque eu tenho 2 filhos veterinários, esposo e 6 sobrinhos. Então, a minha família é a família veterinária. E aonde quer que eu esteja, eu sinto feliz de ser veterinária, porque é a grande profissão, para mim, a melhor profissão do mundo, porque foi aquela que eu escolhi com muito amor. E digo sempre, faço o que amo e amo o que faço. Agora, a senhora escolheu com muito amor, disse aí, a sua profissão de veterinária, mas quando a senhora começou a estudar, teve que enfrentar alguns desafios, né? No início, eu enfrentei o desafio, mas sabia que ia vencer. O desafio maior que eu tive, para surpresa minha, foi do meu pai, que ele achava que veterinária era profissão para homem e não para mulher. Mas como eu sou de origem do interior, e o homem, ele quer sempre ter filho homem e não mulher, porque o homem ele ajuda nas lutas da casa, da roça, do trabalho. Então, para o meu pai, filha mulher era um desafio muito grande, era uma coisa que ele desejava mais, ter filho homem. E naquela época, quando eu escolhi veterinária, ele se decepcionou dizendo, eu fico muito contrariado de você escolher uma profissão que é de homem.
E realmente, naquela época, ser veterinária era um desafio muito grande, porque até na minha turma, que era 33 alunos, só tinha 3 mulheres. Todos os meus colegas achavam difícil a mulher trabalhar no campo, enfrentando o dia a dia, a luta com os animais. Só que eles, naquela época, a gente não tinha muita noção o que era realmente a veterinária. A veterinária é uma profissão muito bela, muito linda. É uma profissão que você se dedica à parte de saúde pública nos consultórios veterinários. E você faz saúde pública desde o amanhecer ao anoitecer. O ser humano que não é vegetariano, ele usa o serviço do médico veterinário logo no café da manhã, ao comer o ovo, a carne, a manteiga. No almoço, idem, e no jantar também. Então, a nossa prestação de serviço é na inspeção de alimentos, é na saúde pública, é na economia do país, seja no cais do porto, no aeroporto, nas exportações, porque o país desenvolvido, ele só recebe produtos e subprodutos de origem animal quando tem o certificado assinado pelo médico veterinário. Bom, você que está nos escutando pode participar aqui do nosso programa ligando 4009-7474, 4009-7474. A senhora que falou em Deus e a gente está aqui no programa, na segunda-feira, a gente tem uma presença, né, espiritual forte toda segunda-feira aqui, né, através das meditações, dessa atmosfera e dos conteúdos trazidos aqui pela Brahma Kumaris, através aqui da Mara e de outros professores de lá. E, bom, queria saber da senhora, fazendo essa relação aí com a questão veterinária, né, dos animais, o cuidado com os bichos, como a senhora lida no dia a dia ou percebe essa relação de espiritualidade, de fé no trato com os animais? Os animais, eles foram criados por Deus. Como tudo, as plantas, tudo que nós temos, foram criados por Deus. E os animais, eles foram criados com o objetivo de servir ao homem, de companheira, de amigo. Eu digo sempre que o animal que eu trato não é um animal, é uma criança. É uma criança querida que o proprietário nos confia, dizendo: doutora, toma conta aqui do meu bebê, e beija e passa para a minha mão aquele animal que fica mesmo para um simples processo de higienização, como seja um banho. Aí você vê como o animal representa para o ser humano um ser querido. E aquele ser querido faz parte integrante da família. A espiritualidade ou a alma do animal, como muita gente pergunta: doutor, esse animal, ele tem alma? Eu digo que o animal tem alma. Espírito é um sopro da vida dado por Deus ao ser humano, onde há aquela comunicação mental. Eu pergunto à nossa mestre se ela concorda ou se discorda. Assim, eu achei interessante a forma como a senhora colocou, porque assim, é muito parecido, assim, não com as mesmas palavras, né? Mas, por exemplo, nós achamos que existe a alma humana e existe a alma dos animais, né? Vamos dizer assim, porque dentro da Brahma Kumaris a gente não faz muita distinção entre alma e espírito, né? Só que a alma humana, ela tem uma capacidade que os animais não têm, que é a capacidade de discriminar. Então, o ser humano, ele é responsável pelas suas próprias ações, porque ele tem a capacidade de tomar decisões conscientes, né? O animal, ele aprende muito do dono dele. Muitas decisões dele são influenciadas pelo comportamento do dono. Daí que é importante, né, nós como seres humanos, né, termos atenção, né, porque o animal, ele tem o instinto dele, ele tem o processo de aprendizado, né, ele tem sentimentos, ele tem emoções, ele tem as lembranças dele, ele grava as coisas na memória.
Ele tem coração, né? Porque eu lembrei que a doutora Nilza disse que perguntam muitas coisas a elas, como alguém perguntou se o animal tem alma, teve quem perguntar se o bicho tem coração. Se o animal tinha coração. Coração mesmo, né? Esse Coração órgão mesmo, que bate no peito. Né? Então, assim, a diferença, né, vamos dizer assim, desses dois tipos de alma, né, porque a gente aprendeu na biologia que nós somos seres vivos. Na realidade, tudo que é vivo, né, tem a questão da alma, no princípio de que a alma vem da palavra ânima, que é aquilo que anima, aquilo que dá vida, que é a própria vida, né? Mas o animal, ele, assim, do ponto de vista da Brahma Kumaris, né, ele não tem essa capacidade de discriminar entre o certo e o errado, né, o bom e o ruim. Ele vai muito pela coisa do dono. Então, o dono é muito responsável pelos comportamentos do animal. E a gente vê isso muito nos processos de adestramento de animais, né? Que é muito baseado na afinidade que o animal tem, na confiança que ele tem com o adestrador, né? E que ele vai sendo, absorvendo tudo aquilo que o adestrador está querendo passar para ele. Tem aqui um ouvinte nosso, doutora Nilza, que ligou, o Bismarck Guerra. Ele mora no Conjunto Ceará e ele diz que conhece muito a doutora Nilza, que acompanha o trabalho dela há muito tempo e parabeniza e manda um grande abraço. Então, ele está lhe parabenizando e mandando esse grande abraço. Uma vez eu estava sendo entrevistada pelo canal aí de televisão, e ele também me parabenizou e elogiou. Eu quero dizer muito obrigada, meu amigo, e respondo com as mesmas palavras. A minha mãe me ensinou que quem elogia é que é digno de parabéns, porque o ser humano que elogia é que é bom, é que é responsável, é que é honesto, é que tem muitas qualidades boas. Portanto, os parabéns eu dou para você, por ser um grande ser humano. Obrigada. Bom, e você que está nos escutando pode participar, assim como o Bismarck fez, ligando 4009-7474, 4009-7474. Nesse programa de hoje, a gente retoma aqui a série Pais Também para os Animais. Hoje, os animais, os médicos veterinários e a sociedade, contando aqui com a presença da doutora Nilza dos Reis Saraiva, que é veterinária e é diretora da Policlínica Veterinária de Fortaleza. E também contamos com a presença da Mara Gurjão, da Brahma Kumaris, porque toda segunda-feira a gente tem essa parceria também com a Brahma Kumaris. Doutora Nilza, a gente sempre escuta falar assim que a presença dos animais, dos bichos em casa ou na relação com as pessoas, isso vai trazendo modificações significativas na vida das pessoas, geralmente mudanças para melhor, né? De onde é que vem esse poder que os bichos têm de influenciar tanto a nossa vida dessa maneira? Eu diria, é a distância de um ser humano para com o outro. Os seres humanos foram se distanciando e os animais foram ocupando aquele lugar de amigo, de companheiro, de sincero companheiro. É aquele que escuta e não transmite nada que possa nos prejudicar. Às vezes você chega em casa chateado, desanimado, e a primeira pessoa que lhe recebe, pessoa animal, é o seu cachorrinho, que vem pulando, feliz, e fica tão feliz que você esquece o seu problema, coloca no braço e começa a ver quanto ele tem para lhe dedicar. Doutora Nilza, Patrício, que mora em Jacarecanga, também ligou aqui, né? Está parabenizando a todos nós que estamos nessa luta. Essas são as palavras dele, né? Porque é uma luta mesmo, né? Esse dia a dia, cuidando dos bichos, é uma grande luta, não é? Para mim, eu vou dizer que é uma satisfação, é um prazer, é uma alegria muito grande ter o meu dia a dia cuidando daqueles que me procuram com os animaizinhos. E sinto muito mais feliz do que se tivesse uma festa, pois a minha clínica, para mim, é uma festa constante. Muito obrigada, Patrícia. A luta, eu acredito que é um prazer realmente estar com os animais, eu concordo, mas a luta não é nem com os animais, é com os seres humanos,
que a nossa luta é para fazer com que a maioria deles, né, das pessoas se conscientizem da importância do animal na sociedade. Né? Tem uma pergunta da Daiane. A senhora queria falar, doutora Nilza, ainda? A Daiane mora no Joaquim Távora e ela está querendo saber o seguinte, doutora Nilza, é comum os gatos estarem sempre vomitando? Não. Os gatos, quando eles vomitam, eles têm alguma patologia. Ou pelo acumulado no estômago, ou algum problema hepático, ou alimentação inadequada, ou estresse. São várias causas que levam o animal a vomitar. Por falar em gato, o gato é tido por muitos como um animal místico. Né? Tem até essa coisa de que gatos têm 7 vidas, né? Não sei até que ponto isso... como é que a senhora faz a leitura disso? O gato tem 7 vidas e essa mística em torno do gato? Eu acho o gato um animal muito bom. Ele é apenas um animalzinho independente. A pessoa que cria animal, ela não tem muita carência, ela tem um temperamento bem forte, ela não tem necessidade do companheirismo do cão. É uma pessoa de uma personalidade marcante, porque o gato realmente ele tem um temperamento isolado, mas ele ama também o proprietário. Ele tem amor, ele dedica-se ao lar. Aquela história de dizer que o gato ele gosta da casa, não existe isso não, ele gosta do dono. Agora ele é independente, ele tem o temperamento totalmente independente. Agora, a parte mística, fez recordar uma vez, eu estava saindo de uma mercearia e tinha um gatinho preto e eu fui pegar o gato. E um senhor gritou, solte que eu vou matá-lo. Eu perguntei, mas por que, meu senhor? Porque ele é preto e gato preto traz azar. E eu nem olhei para trás e respondi, o azar vem com o próprio ser humano, não com o animal. E levei para minha casa e ele morreu velhinho e me trouxe muita alegria. Pois é, eu moro, atualmente, já tive vários gatos pretos, mas atualmente eu moro com 3 pretos. E eles são iguais a todos os outros, os brancos, os amarelos, os cinzas, e como nós. O ser humano que tem a pele negra é a mesma pessoa, tem as mesmas características de nós brancos. A mesma coisa com os animais. Não tem essa de ter pedigree, não ter, ser um pé duro, não sei. Isso tudo é expressão a mesma de racismo coisa. com os gatos? Às vezes eu penso que é para existir assim, uma determinada polêmica. Às vezes as pessoas querem incentivar uma polêmica e começam a falar do animal que transmite isso, transmite aquilo, dá certas tonalidades de cores, né? Porque antigamente, a irmã deve ter tido conhecimento, né? Eu lendo um artigo em uma revista, que até eu ri, existia uma dúvida se as mulheres, os escravos e os índios tinham alma. Ai, que absurdo. Isso é coisa... Isso é coisa que merece um programa inteiro para a gente conversar sobre isso, né? Olha, a Sâmara Paula, ela é jornalista também e é nossa ouvinte, né? Obrigada pela sintonia aí, Sâmara, e mora no Papicu. E ela tem aqui 2 questões, mas a gente vai fazer aqui um breve intervalo, tá bom? E aí trazemos essas questões aqui da Sâmara Paula para a senhora responder, né? Uma é, o que fazer para que os gatos façam cocô e xixi somente na vasilha? E a outra pergunta é como fazer para aquietar um gato muito agitado que ainda não cruzou, tá? Então a gente faz agora o intervalo e volta já já. Por uma cultura de paz. ZYC 407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz, a sintonia da Terra. O Movite, Movimento em Prol da Vida, é uma associação brasileira que divulga e luta pela liberação da pesquisa com células-tronco embrionárias para fins terapêuticos. No caso de pacientes com doenças genéticas, ela é a única esperança. Conheça e ajude este projeto pela saúde e pela vida. www.movite.bio.br e Núcleo Nordeste,
85 3248 0329. Pessoal do Ceará, nosso encontro diário com a música alencarina de primeira linha. Você já sabe, todo dia de 4 às 5 da tarde, nosso batente musical com o pessoal do Ceará. A participação da juventude na política brasileira será o tema debatido na próxima edição dos Fóruns do Povo, que se realiza dia 29, segunda-feira, às 19 horas, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Ceará. O debate contará com as participações do advogado Renato Roseno, do SEDECA, do teatrólogo Oswald Barroso, do jornalista Paulo Mamed e dos estudantes Cíntia Araújo e Pedro Júnior. Os fóruns são a parceria do jornal O Povo, Unicef, SEDECA, FUNCI, com apoio das coordenadorias de comunicação social e de marketing institucional da UFC. O Instituto de Ciências do Mar da UFC, Labomar, é referência nacional e um dos principais organismos de pesquisa marinha do Brasil e da América Latina. Estimula a educação para a preservação dos ecossistemas, desenvolve estudos de impacto ambiental sobre interferência humana na vida marinha e projetos de geração de emprego e renda para comunidades pesqueiras. Universidade Federal do Ceará, há 50 anos, presente na vida da nossa gente. Por uma cultura de paz. Hoje a gente retoma aqui a série Paz também para os Animais, uma parceria aqui da Rádio Universitária através do programa Por uma Cultura de Paz com a UIPA, União Internacional Protetora dos Animais, através da Pauline Machado, que é voluntária de lá. E a gente conta aqui com a presença, como acontece toda segunda-feira, da Mara Gurjão, que é da organização Brahma Kumaris, com quem a gente mantém aqui uma parceria. E nossa convidada especial de hoje para falar dos animais é a veterinária, a doutora Nilza dos Reis Saraiva. Você que está nos escutando pode participar ligando 4009-7474, 4009-7474. Então vamos aqui às perguntas da Samara Paula. A primeira, o que fazer para que os gatos façam cocô e xixi somente na vasilha? Samara, você deve usar aquela areia industrializada que atrai o gato. Quando ele fizer fora do local, você lava com vinagre branco e água, em proporção iguais. E conversa muito com eles, que com o tempo você vai conseguir ele fazer no local exato. Tem que ter paciência um pouquinho, né? A outra pergunta dela é: como fazer para aquietar um gato muito agitado que ainda não cruzou? Se não tem uma companheira, se o animal tem taxa hormonal alta, você não tendo como controlar esses hormônios através do companheirismo de uma gatinha, você tem que procurar administrar um floral. Procura aqui a Marília. Marília já tem experiência aí com a gata dela. Rádio universitária, que Marília já tem experiência com administrar e ela vai lhe indicar como você acalmar essa criança. Bom, a Nélia, ela mora na cidade dos funcionários e ela diz que a senhora cuidou de uma gata dela. E ela disse aqui que está muito emocionada com essa entrevista e parabeniza a senhora, doutora Nilza. Eu agradeço a sua participação, realmente para mim é uma honra essa sua participação, dizendo que eu cuidei do seu animal. E repito o que eu disse para o Bismarck, meu amigo, que eu só tenho que agradecer e dizer que as pessoas boas têm sempre que dizer e elogiar e agradecer. Mas tudo isso, nada eu represento nesse ciclo de agradecimento. Você que é uma pessoa muito boa, porque cuidou sempre do seu animal. Eu apenas fui um ligeiro instrumento de Deus, cuidando
lhe ajudando nos momentos que você me procurou. Mas quem cuidou realmente, dando carinho, amor e dedicação, foi você. O veterinário sozinho, ele não é nada quando não existe a participação da pessoa que cuida daquele animal. E eu digo sempre que o amor é a mola mestre do prolongamento da vida daquele bichinho que é nosso companheiro e amigo. Obrigada. A gente tem aí uma companheira nossa, professora do curso de Comunicação Social aqui da UFC, locutora da rádio por muitos anos, Cida de Souza, que cuida de 2 cachorrinhos. Eu estou aproveitando aqui a presença dela, porque ela é uma cuidadora, né, uma afetuosa cuidadora de animais. Ela tem o Príncipe e o Bob, né, que são... E agora o Francisco eu não conheço, né? O Francisco é um papagaio. Então, assim, a Cida é uma cuidadora e está aqui conosco também. Vou já pedir para ela dar o depoimento de cuidadora de animais. Agora eu queria perguntar à doutora Nilza como é que tem sido esse interesse das pessoas pela prevenção, porque muitas vezes as pessoas sempre procuram, né, quase no último instante, como acontece com as pessoas também, né? E já é uma cultura esse negócio de só procurar quando está precisando, porque está doente e tal. Mas, ultimamente, as pessoas, de um modo geral, as pessoas têm ficado mais atentas e têm procurado também para fazer uma prevenção, né? É assim? Tem sido assim na sua clínica? Tem. Aliás, eu quero parabenizar a medicina veterinária e todo, a Associação dos Clínicos Veterinários e a cada veterinário que em seu consultório no dia a dia tem engrandecido o nome da medicina veterinária. Através da abertura de várias clínicas e consultório médico veterinário, hoje a nossa população procura o veterinário não só nas emergências e nos casos quase, vamos dizer, sem jeito. Hoje nós temos o serviço de prevenção, que é a parte de profilaxia dos animais, seja das vacinas, vermifugação, a higienização, orientação para alimentação. Hoje a população do estado do Ceará, eu falo estado do Ceará porque eu recebo telefonema de Itauá, Limoeiro, Tabuleiro, Russas, Sobral, de quase todo o interior do Ceará, pedindo orientação como cuidar do seu animal. Então, é a medicina veterinária crescendo, é o médico veterinário trabalhando e enaltecendo o valor do animal e como cuidar dessas crianças de 4 patas para evitar a contaminação de uma família. Muito obrigada. Então, a Cida está aqui para fazer uma pergunta também para a doutora Nilza. Né, em primeiro lugar, boa tarde, amigo ouvinte, boa tarde, amiga ouvinte. Agradecer a Marília e a Marta Aurélia pela iniciativa de trazer para o programa Por uma Cultura de Paz. A Pauline Machado, que é a nossa pauteira desse programa. Ótimo, parabéns a você também. Trazer essa questão aqui para o programa Por uma Cultura de Paz. Eu tenho uma pergunta, doutora Nilza. É o seguinte, eu tinha um poodle toy, extremamente carinhoso, aquela coisa maravilhosa que o poodle é, né? Então, tudo bem, a agressividade, ele, enfim, nem pensar, ninguém sabia o que era agressividade. Até que um dia eu resolvi ter um segundo bebê, ou seja, um Yorkshire, né? E quando da chegada do novo cãozinho em casa, o Príncipe continuou sendo aquela criatura amável, adorável com todo mundo, mas comigo ele foi desenvolvendo uma certa agressividade, né? Inicialmente comecei um tratamento com florais de Bach, não é isso? Mas depois eu, por alguma razão, terminei interrompendo, mas enfim, hoje já está melhor, mas ainda tem esse ciúme, né? Com um pouco de agressividade só em relação a mim. Ele não é agressivo com ninguém, mas em relação a mim. E ele olha, e isso sempre acontece quando eu manifesto um carinho com o outro. Com o Bob. Exatamente. E se ele tiver também? um pouco. Eu estava até, aproveito para falar sobre o Francisco, que é um papagaio. Não é proibido criar papagaio. Quer dizer, o meu papagaio eu comprei numa clínica veterinária com autorização do IBAMA. Ele tem um anelzinho de cadastrado. Eu posso viajar para qualquer lugar. O IBAMA vai saber quem é o proprietário daquele animal e endereço e tudo, enfim, né? Então não é uma coisa ilegal. Eu não comprei um papagaio de contrabando. Eu quero deixar isso bem claro. E ele é maravilhoso. Então, doutora Nilza. A respeitar a agressividade do poodlezinho,
o animalzinho, ele só escolhe um dono. E esse dono, ele dedica toda a sua vida, todo o seu amor, todo o carinho. No momento que chegou o outro cãozinho que foi adotado, ele se achou traído. E é natural o ciúme de quem a gente dedica amor. Diz sempre que o ciúme em dosagem sem agressividade é uma maneira de demonstrar que quer bem. E ele deve gostar muito de você para ter esse ciúme. Eu aconselho você não fazer carinho para o Yorkshire na frente dele, e sim mostrar para ele e falar: este é seu irmãozinho, ele veio para fazer companhia a você. Apresente sempre os dois, um ao outro, e dê brinquedo igual. Se jogar bola, joga para um e para o outro ao mesmo tempo. Que assim ele vai sabendo que você não preferiu o Yorkshire, e sim ama igual. Quando colocar um no colo, já coloca um numa perna e outro na outra. E alisa a cabecinha dos dois ao mesmo tempo. Isso aconteceu comigo quando eu criava uma fila brasileira e uma Doberman. Quando eu chegava em casa, que eu me sentava, as duas corriam para os meus braços. Então, uma tinha direito um braço e a outra o outro. Eu coçava a cabeça, mas quando eu parava a mão na cabeça da Doberman, a fila queria morder. Quando eu parava de coçar a cabeça da fila, então a Doberman queria brigar. É só você fazer isso que você vai manter a paz com suas crianças. Cida, obrigada pela participação, viu? Até a próxima. Marília está trazendo aí a participação de mais alguns ouvintes. Tem, sim, inclusive do interior do estado, de Campos Sales. A Ilma está assistindo o programa, está muito emocionada e diz que está sentindo o amor da doutora Nilza pelos animais, que isso está passando muito bem. E ela está gostando demais do programa e diz que tem duas cadelinhas, a Priscila e a Jaqueline. E parabeniza aqui a todos. E tem também a pergunta, bom, a Cida aí já perguntou aqui ao vivo. Tem a Júlia do Papicu, pergunta se é saudável dar ração a granel para gatos, especialmente se o gato for de raça pura. Né? E tem outra aqui para a Mara, que eu já posso adiantar aí. Sim, adiante. Sim, pergunto o que a Brahma Kumaris acha da reencarnação dos humanos e como ela considera esse tema em relação aos animais. Ok, então a primeira pergunta para a doutora Nilza, né? Repete, Marília, por favor. Não, bom, no caso da Ilma, parabenizando, tá, né? Só Ilma falando da coisa do amor e tudo. E tem uma pergunta aqui da Júlia, se é saudável dar ração a granel para gato, especialmente se for gato de raça pura. Júlia, a ração a granel, ela não é muito aconselhável, tendo em vista que a nossa cidade tem muitos ratos. Se essa ração ela for contaminada, o seu gatinho poderá ter leptospirose. Mas sendo num local confiável, não tem nada contraindicado. Então, Mara, sobre essa questão da reencarnação aí. Eu achei interessante quando a Marília veio com a pergunta. Bom, eu vou poder responder a respeito dos humanos, porque é o que a gente estuda na Brahma Kumaris. Em relação aos animais, assim, a gente não estuda muita coisa sobre os animais, né? Porque, vamos dizer assim como um veterinário, né, ele tem a especificidade de trabalhar os animais, né? A Brahma Kumaris, a nossa especialidade, vamos dizer, é trabalhar todas as almas que no momento estão encarnadas dentro dos seus corpos. Em pessoas. Então, quanto a esse processo de reencarnação das almas, né, na Brahma Kumaris nós acreditamos, né, que nós não temos um único nascimento, porque se nós tivéssemos um único nascimento, ficaria um pouco complicado a gente conseguir entender por que é que alguns têm um nascimento tão privilegiado e outros já nascem com tantos problemas. Então, essa explicação, né, se dá porque existe um processo onde uma alma deixa o corpo, deixa aquele papel, leva consigo todo um processo de aprendizado que ela teve enquanto desempenhando aquele papel, e aquele processo de aprendizado ou não aprendizado vai para um outro papel. Né? Que, por exemplo,
Pode ser Amaro, né? Um dia eu achei interessante que a pessoa foi fazer uma pergunta, ora mais. Mas agora vamos supor que eu sou a Francisquinha. Aí depois eu nasço, eu sou o João. O que é que o João tem a ver com o que a Francisquinha fez? Aí eu disse, mas o problema é que não é o João. O problema é que a mesma alma que foi a Francisquinha agora está num corpo e por acaso o nome daquele corpo é João. Né? Mas é a mesma alma. Então a gente tem que entender isso. Então, do ponto de vista da Brahma Kumaris, né, seria uma forma da gente explicar as divergências, né, as diferenças que existem, né, em termos de alguns terem tantas facilidades e outros terem tanta dificuldade. E eu, pessoalmente, eu vejo esse processo de reencarnação como uma grande oportunidade de aprendizado. Né, de que é uma chance. Né, a gente fica sempre querendo que a vida dê uma chance, isso é uma grande chance. Nós temos muitas chances. Às vezes é que a gente não presta atenção no número de chances que a gente tem. Doutora Nilza, a senhora tem alguma informação sobre os animais? Sobre isso? Eu acredito que é a reencarnação dos animais, porque quando a gente convive o dia a dia com os animais, você nota que os animais são igual os seres humanos. Tem aquele que você nota que ele tem mais facilidade de pegar as coisas, de aprendizado. Você nota que aquele animal ele tem uma facilidade enorme de reagir a todos os impactos da vida. E você nota que tem outros que são atrasadinhos. Você ensina uma coisa várias vezes e aquele animal, ele não desenvolve. Ele tem aquele atraso na alma ou no corpo que ele jamais deslancha aprendendo o que você quer. E no dia a dia você nota muito isso no consultório veterinário quando você conversa com os animais. Você chega no internamento e fala para ele, boa noite, como passou a noite? Então, um animal que é bem desenvolvido, você nota que ele levanta a cabecinha, balança o rabo e tal. O animal que ele não tem aquele desenvolvimento, ele simplesmente é indiferente, ou bota cara feia, ou mostra os dentes. Ele não pega nada da palavra carinho e amor que você dá. Eu acredito na reencarnação dos animais. Existe isso, até você vendo certos poemas de determinados escritores, que os animais e as plantas têm alma e que elas evoluem. E eu acredito muito na evolução dos seres vivos. É o que eu penso e o que eu acho. Há um projeto em vista, doutora Nilza, que chama-se A Casa do Animal Abandonado. Que projeto é esse? Isso é uma promessa minha com Deus. Eu pedi a Deus que quando eu terminasse de formar o meu último filho, eu passaria mais 2 anos ainda em tempo integral na clínica. Logo depois eu vou construir, com muita alegria e satisfação, a Casa do Animal Abandonado, onde irei dedicar o resto da minha existência. Esse projeto já está no papel e um compromisso meu com Deus, que eu espero que Ele me dê essa oportunidade. Porque eu me considero a pessoa mais feliz do mundo por fazer tudo aquilo que eu tenho pedido a Deus, tenho obtido, e falta pouco tempo para me dar a minha participação melhor para com os animais. Doutora Nilza, e essa relação da medicina veterinária com a saúde pública, muitas vezes tem pessoas que cuidam de animais, mas que não têm dinheiro para pagar consultas. Como é que fica aí a posição do veterinário nesse tipo de situação? Ele deve atender sempre, em qualquer circunstância? Eu acho que ele deve atender e tem a obrigação de atender em qualquer emergência que for procurado. Assim como os médicos da gente, de seres humanos, eles não podem negar atendimento. Os veterinários também não podem. Existe um juramento quando a gente cola grau, que é exatamente esse, que não pode negar o atendimento. Viu? Quando acontece isso, se acontece, tem algum tipo de punição? Eu não conheço nenhum decreto que existe esse tipo de punição. Mas existe um decreto muito importante, que é o decreto divino. O veterinário, quando ele deixa de atender um animal que vem sofrendo no seu consultório, porque o ser humano não pode o pagar,
ele já está sendo cobrado por Deus. Esses veterinários, eles não têm sucesso profissional. A parte financeira dele é uma porcaria. Ele mesmo se enterra vivo, porque Deus dá e Deus tira. Deus cobra tudo aquele que ele nos proporciona. É uma coisa que depende muito da consciência do profissional. E essa consciência ele deve ter, porque quando se nega a atender um animal, porque o ser não tem dinheiro, o ser humano não tem dinheiro, ele está se negando a atender um animal que Deus o confiou e que proporcionou a ele uma formatura. Porque nós sabemos que no Brasil, apenas 5% da população chega a ter um curso superior. Então, o que é isso? É uma bênção, é uma graça que Deus proporciona. Se nós nos negamos a fazer este trabalho, nós somos passivos de punição, de processo, um processo divino, que a cobrança é muito alta. Doutora Nilza, ainda, tem muitos animais abandonados ainda, né? E na sua opinião, por que isso acontece? Por que muita gente não se manifesta, né, cuidando dos bichos que estão aí abandonados? Existe o seguinte, existe muitas pessoas que não têm consciência da responsabilidade que ele tem diante de uma vida. A responsabilidade é muito grande. A UIPA, ela faz um bom trabalho de esclarecimento público, de ajuda, mas também não tem verba. A minha clínica, eu tenho 8 canis e 8 gatis para animais abandonados. Mas acontece que existe também uma certa crítica que eu vou fazer aqui, aquelas pessoas que às vezes pegam o animal de rua e ele não tem o mínimo de responsabilidade com esse animal. Ele pega o animal, leva para a clínica e diz: está aqui, doutora, eu achei esse bichinho. E você fica responsável por aquele animal e por aquela vida. E essa vida você vai responder diante de Deus. É preciso ter muito cuidado profissional quando pegar um animal. Ele faça o atendimento gratuito, ele indica a medicação, mas ele não fique responsável por aquele animal. Porque, um exemplo eu vou dar. Há uns 2 meses atrás, eu tive na minha clínica 30 gatos abandonados que uma mesma pessoa pegava. Chegava e dizia: doutora, está aqui, eu trouxe para a senhora cuidar. Aonde era que eu ia colocar esses animais? Ficava difícil de você achar um lar para 30 animais. E encontrar o lar, se você achasse, será que iam cuidar direitinho? Era uma vida que você estava entregando a um desconhecido. Com uma clínica tem um grande movimento, são 50, 70 atendimentos diários, alguém poderia me levar um gato simplesmente para agradar a doutora Nilza. E depois eu ia responder diante de Deus por aquela vida. Então, é muito importante que o profissional atenda, medique, fique o tempo suficiente e a pessoa que procura a clínica se responsabilize para colocar aquele animal. Porque pesa muito diante de Deus você ser responsável por uma vida e você entregar a quem? Porque você não sabe que está entregando. Antes da meditação final aqui do nosso programa, que é conduzida pela Mara Gurjão, a gente tem aqui umas dicas de agenda cultural para você. Uma delas é o espetáculo A Saga de uma Certa Bárbara, que volta em cartaz agora nos dias 3, 4, 17 e 18 de setembro, lá no Teatro Sesc Emiliano Queiroz, a partir das 20 horas. O Teatro Sesc Emiliano Queiroz fica ali na Avenida Duque de Caxias, em frente ao prédio do Denox. E para mais informações, você pode ligar no 3214-5514, pode acessar o site www.asaga.ato.br e ainda tem uma outra apresentação de A Saga de uma Certa Bárbara, que vai acontecer do dia 23 de setembro em Pacoti, é o Palco Ceará, um novo projeto dentro do Festival Nordestino de Teatro. Bom, uma outra dica é uma defesa de tese. A tese de Eduardo Davi de Oliveira,
cujo título é Filosofia da Ancestralidade, Corpo e Mito na Filosofia da Educação Brasileira. E o orientador é o professor Henrique Cunha Júnior, aqui da Universidade Federal do Ceará, uma tese desenvolvida aqui na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Então, a defesa de tese acontece na próxima quarta-feira, lá na Tempo Livre, que é o espaço de consciência corporal do Norval Cruz, que fica na Rua Magistrado Pompeu 385, no Parque do Cocó. A Tempo Livre e o trabalho desenvolvido pelo Norval são objetos de estudo dessa tese. O telefone para mais informações é o 3265-3829, 3265-3829. Marília tem mais aqui uma dica de agenda, né, Marília? O que você está trazendo? Tem aí outro ouvinte, né, que é o Fernando Bezerra, da Cidade dos Funcionários, que quer saber o endereço e o telefone da doutora Nilza, porque ele diz assim, eu quero que meus animais sejam cuidados por essa filha de Deus, que está gostando muito do programa. Quer dizer logo aí, doutora Nilza, endereço e telefone. É Avenida Rui Barbosa, 1860, Policlínica Veterinária de Fortaleza. Tem o telefone? 224-4315 e 224-9270, quando 3 anos. Como eu estava agora, quero agradecer o final do programa, agradecer a todos que participaram, os ouvintes. Quero agradecer a Deus e quero dizer por que eu falei na fase final do animal que é levado à clínica e que às vezes a gente fica sempre procurando a quem, onde colocar. Para isso é o projeto que eu falei aqui. Se Deus quiser, daqui a 2 anos nós não vamos ter esse problema, porque todo animal abandonado que eu encontrar ou que alguém levar à casa do animal abandonado estará apto a receber. Muito obrigada. Obrigada, senhora, doutora Nilza. Tem uma outra dica aqui de agenda, que é o show da banda Rubber Soul, cover dos Beatles, uma festa em comemoração aos 40 anos do álbum Rubber Soul, que vai acontecer dia 2 de setembro, sexta-feira, a partir das 21 horas, no Chopp do Bexiga. O telefone para informações é o 3091-9650, aqui da Pauline, e o 9974-4347. Então, Marília. Sim, é a reunião amanhã do Comitê do Desarmamento, lá no Instituto Gaia, que fica ali na José Vilar, 900 e alguma coisa aí. Fica entre a Santos Dumont e a Costa Bar, bem no meio do quarteirão. 933, José Vilar, 900 e alguma coisa. José Tem Vilar, o 933, na Aldeota. Pois bem, então nessa reunião vão estar presentes a Beatriz, que é do Instituto Sou da Paz, que está vindo a Fortaleza e para uma programação com o projeto Paz nas Escolas do município, e também um representante do Viva Rio, que eu não estou com o nome dele aqui agora, que vem também participar de um evento aqui com as igrejas presbiterianas. Todos dois, o representante do Viva Rio e do Sou da Paz, vão estar nessa reunião do Comitê do Desarmamento amanhã no Instituto Gaia, às 19 horas, e é aberta ao público, quem quiser participar aí do comitê. A Mari, inclusive, faz parte aqui pela Brahma Kumaris, e eu aí pelo programa Por uma Cultura de Paz, e várias instituições envolvendo, inclusive algumas autoridades aqui da cidade preocupadas com essa questão do desarmamento também têm participado, tanto pessoas do Legislativo como do Executivo e lideranças comunitárias. 4 horas da tarde, a gente comeu aqui a meditação da Mara, como a gente come esses biscoitinhos que ela traz pra gente, que são tão deliciosos e cheio de amor para dar, né, Mara? Eu gostaria de agradecer muitíssimo a presença da doutora Nilza. Muito obrigada, doutora Nilza, e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a você, dirigente do programa. A oportunidade maior foi minha, porque tive muito que aprender com a presença de todos vocês e estou sempre às suas ordens. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Mara Gurjão. Até a próxima segunda-feira, querida. Obrigada, Marta. Obrigada, Marília. Obrigada, ouvintes. Pauline Machado, obrigada também. E até o próximo programa dessa série. Obrigada a vocês. E a gente vai preparar um programa tão interessante quanto esse para a próxima data. Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. E você que nos escuta, pode participar do nosso programa sempre ligando aqui 4009-7474. Pode divulgar na nossa agenda
passando suas informações para o nosso e-mail por umaculturadepaz@yahoo.com.br. Pode passar por fax no 4009-7476 e pode também ligar para o telefone da produção, que é o 4009-7478. No programa de amanhã a gente conta aqui com a presença da psicóloga Lucy Lopes, que sempre traz temas relativos à constituição familiar. Este programa tem produção de Marta Aurélia e Marília Rabelo, na técnica de áudio Antônio Carlos Lima, vinheta do programa de Aloísio Gurgel.